Olá, boa tarde, estamos aqui hoje com mais um vídeo, pretende ser breve e hoje falando mais um pouquinho a respeito do campo das emoções, tá? Queria falar das emoções negativas, lembrar-nos de que as emoções negativas, uma vez que nós as mantemos ali, nutrindo, alimentando, isso pode nos gerar inúmeros problemas estes que afetam a mente, afetam o corpo físico, os órgãos, né? Afetam o sistema autoimune, assim abrindo portas para doenças mais sérias, doenças irreversíveis muitas vezes. Se nós não tratarmos o emocional, essa doença também ela não vai ser tratada, né? E eu quero usar alguns exemplos, como sentimento de raiva, de ira, de ódio, mágoa, rancor. E aí nós usamos uma questão em dizer que o ódio, por exemplo, quando eu odeio, eu não consigo perdoar aquela pessoa que me fez isso, e eu fico alimentando isso, né? É como se eu tomasse um veneno mortífero pensando em acertar o outro, pensando em matar o outro, né? E na verdade nós sabemos que não. Se eu tomar algo mortífero, vai prejudicar a mim mesmo. E da mesma maneira quando eu venho nutrir, alimentar um sentimento negativo como o ódio, que eu não consigo liberar perdão. Quem fica ali aprisionada, escravizada por aquele sentimento, sou eu mesmo. E essa verdade, ela nos prejudica. Então nós temos necessidade de aprender a lidarmos com as nossas emoções. Eu sento, eu falo, eu falando, eu estou me ouvindo e eu vejo que o meu problema está ali. Muitas vezes você vai buscar uma terapia, você vai buscar uma ajuda e vai descobrir que o seu problema físico vem de uma demanda emocional. Inclusive muitas doenças que nós conhecemos, como diabetes emocional, pressão alta de nível emocional. Aí a pessoa toma remédio, não resolve, ou tomou o remédio, estabilizou, mas aí acontece qualquer situação, né, que saia do controle dela ali, e de repente ela tem uma alta, uma baixa na sua condição física novamente, porque ela não consegue controlar a sua emoção. Então é uma ferida aberta que precisa ser sanada, há algo que precisa ser curado. Então eu preciso olhar para dentro de mim, é um passeio para dentro de mim, né? Mexer nessas memórias ruins e permitir. Tudo aquilo que nós não dominamos, nós somos escravizados. Se eu não domino a minha falta de perdão, né, ao ponto de alimentar o ódio, eu sou escrava daquela situação. E nós precisamos ser livres. Sendo livres, nós vamos dominar todas as coisas que estão ao nosso redor. Isso daqui eu decido que por hoje não mais. Hoje não mais tem poder sobre mim essa situação. O que me aconteceu, tudo bem, nós compreendemos, mas ficou no passado. Então eu tenho que olhar para mim hoje como uma pessoa resiliente, uma pessoa que sobreviveu a todas as coisas que foram propostas, a todos os traumas que foi causado de fato. Não estamos diminuindo essa verdade. Mas você tem que olhar para você e dizer, eu sou mais que vencedor, né? Deus permitiu que eu estivesse aqui, hoje eu estou aqui e segundo a palavra de Deus, Ele nos fará prosperar na terra da nossa aflição. Então tudo aquilo que foi opróbrio um dia, foi vergonha, você pode ser usado, ser um canal de bênção para mudar a história e ajudar outras pessoas. E dizer, é possível. Então vamos dar sequência aqui? Então tudo isso que nós falamos explica a ciência. A ciência vem falar acerca de tudo isso, né? Quando ela estuda o psique, quando ela estuda a alma. E a Bíblia vai dizer em Efésios 4, verso 26, né? Não vou abrir para não tomarmos tempo, que nós podemos até nos irar, né? Porém não pecar. O que é isso, Carla? Irar e não pecar. É possível eu me irar. Eu vou sentir tudo isso. Eu vou sentir raiva,
assim como os sentimentos bons, eu vou ter os sentimentos ruins também, porque as circunstâncias a gente não consegue controlar elas, a gente não consegue dominar elas, né? As coisas vão acontecer, as pessoas vão nos desagradar. Então eu posso até sentir tudo aquilo, mas uma vez que eu usar do fruto que foi dito ontem, que é o fruto do Espírito, e aplicar, né? Eu não vou exteriorizar ou materializar da forma ou da vida para aquilo. Então, o que acontece? Quando esse versículo está dizendo, de Efésios 4, 26, irai-vos, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Então, o que isso quer dizer? Aquela situação, né, que eu fui inserida naquele momento, ela vai me gerar uma ira no momento, sabe? Por dentro eu vou explodir aquela coisa, mas eu vou respirar, eu vou fazer um exercício de respiração para que os meus órgãos, meu cérebro seja oxigenado. Eu vou trazer pensamentos positivos, eu vou tentar compreender aquela situação, o porquê, o para quê de tudo aquilo, né? Eu vou buscar ajuda se necessário, eu vou orar, porque aí eu vou aplicar a minha fé, né? E eu vou dizer, Deus, eu não aceito que nada de ruim perdure por mais tempo na minha vida, eu não aceito. Me faça compreender essa situação, porque eu também sou ser humano, posso vir a errar a qualquer momento, e quando você menos perceber, aquela ira passou, você manteve o domínio sobre você mesmo, né? E então você não pecou. Você quer ver um exemplo? Mateus 21, verso 12 e 13. Esse eu quero ler com vocês, são 2 versos rápidos que diz assim. Vou pegar aqui a palavra do Senhor. E entrou Jesus no templo de Deus, expulsou os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e cadeiras que vendiam pombas. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, o que o texto está querendo dizer? Que Jesus entra no templo, na casa do Pai, e ali tem aquelas pessoas oportunistas, que aproveitam da oportunidade, onde era um lugar onde tinha muito fluxo de pessoas, e aí cada um queria se dar bem à sua forma, e fizeram ali comércios. E aí Jesus entra, como diz os Salmos vai dizer, o zelo pela tua casa me consome, e ele começa a brigar com eles, ele vira as mesas, né? E aí em seguida tá ele, a sequência do texto, depois você vai meditar, tá o Senhor ali curando os coxos, leprosos, curando os cegos, né? Essa atitude de Jesus operou a justiça de Deus, mas isso não quer dizer que ele pecou. É possível você fazer justiça em muitas situações que você precisa ter uma posição. Você ser uma pessoa pacífica, uma pessoa boa, não quer dizer que você tem que ser uma pessoa boba. É muito diferente uma coisa da outra. Quando nós temos pulso firme, temos posicionamento, sabemos nos impor diante de uma situação. Foi o que Jesus fez, né? Ele tinha toda a liberdade e autoridade para fazer aquilo, porque quem era responsável, que eram os doutores da lei, os sacerdotes, eles estavam aquém, né? E Jesus chega lá, bota a ordem e continua o que ele estava fazendo. Mas com isso ele não nutria o sentimento, olha, porque o pastor fez comigo, olha, porque o irmão fez comigo, não olhou na minha cara, olha o sacerdote. Não, tá tudo bem. Fui lá, resolvi, expulsei todo mundo, soltei os pássaros, pus para voar e agora está tudo bem. Então, é isso que nós precisamos aplicar em nossas vidas. Você aprender a discernir ao ponto de dizer, isso aqui eu posso, isso aqui eu não devo, né? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço com uma excelência que você não tem ideia. Porque é essa nossa natureza, nós temos uma natureza adâmica, uma natureza pecaminosa, né? Mas uma vez que nós morremos com Cristo, com Ele, nós ressuscitaremos. Quando descemos as águas do batismo, nós estamos negando o velho homem, sepultando, porque é esse o símbolo, nós sepultamos o velho homem naquelas águas, de uma forma simbólica, e quando nos levantamos, nascemos em Cristo, uma nova criatura. Então, é possível, segundo a psicologia, né, segundo a terapia, segundo a ciência, e é possível
segundo a palavra de Deus. Então, bora praticar isso, porque tudo aquilo que nós não dominamos, nós somos escravos. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Se inscreva, participe de alguma forma, compartilha e vamos a cada dia crescer em graça e conhecimento. Dá uma curtida, se quiser compartilhar com alguém, mas de alguma forma, sabe? Aplique isso na sua vida. E o melhor de tudo, pratique, porque tudo que ficou escrito para o nosso ensino ficou escrito, tá bom? Obrigada, boa tarde, Deus abençoe vocês.